Donald John Trump nasceu no Queens, Nova York, em 14 de junho de 1946. Seu pai, Fred Trump, era um bem-sucedido empresário do ramo imobiliário. Donald cresceu testemunhando o mundo dos negócios em primeira mão. Essa exposição precoce deixou uma forte impressão no jovem Donald. Ele observava a arte da negociação do pai e aprendia sobre a indústria da construção. Trump frequentou a Academia Militar de Nova York, um internato rigoroso. Lá, ele se destacou no atletismo e desenvolveu um espírito competitivo. Depois de se formar no ensino médio, ele se matriculou na Universidade Fordham. Mais tarde, ele se transferiu para a Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Em 1968, Trump se formou em Wharton com um diploma em economia. Ele imediatamente se juntou à empresa de seu pai, a The Trump Organization. Seu pai forneceu a ele orientação e apoio financeiro. Isso permitiu que Donald rapidamente deixasse sua marca no mundo imobiliário de Nova York. Donald Trump rapidamente demonstrou talento para o desenvolvimento imobiliário. Ele tinha um olhar atento para identificar oportunidades lucrativas. Ele também possuía um talento especial para autopromoção e negociação. Essas habilidades se tornariam marcas registradas de sua carreira. Nas décadas de 1970 e 1980, Trump se concentrou em Manhattan. Ele foi fundamental na revitalização do horizonte da cidade. Ele desenvolveu torres residenciais de luxo, hotéis e cassinos. Seu projeto mais icônico, a Trump Tower, tornou-se um símbolo da opulência dos anos 1980. As ambições de Trump se estendiam além de Nova York. Ele se aventurou em Atlantic City, Nova Jersey, construindo cassinos luxuosos. Ele também adquiriu hotéis e campos de golfe ao redor do mundo. A marca Trump se tornou sinônimo de luxo e grandiosidade. Apesar de seu sucesso aparente, os negócios de Trump enfrentaram desafios significativos no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. O mercado imobiliário passou por uma crise. Vários cassinos de Trump em Atlantic City entraram com pedido de falência. Ele enfrentou uma dívida pessoal crescente. As dificuldades financeiras de Trump foram amplamente divulgadas. Os críticos questionaram sua perspicácia para os negócios e o acusaram de gastos excessivos. No entanto, Trump permaneceu desafiador. Ele reestruturou seus negócios e negociou com os credores. A capacidade de Trump de navegar por essas dificuldades financeiras surpreendeu a muitos. Ele conseguiu salvar seu império e reconstruir sua fortuna. Este período testou sua resiliência e habilidades empresariais. Também aumentou sua notoriedade. Na esteira de seus problemas financeiros, Trump buscou novos caminhos para o sucesso. Ele reconheceu o poder da mídia e da construção de uma marca. Ele começou a cultivar uma persona maior do que a vida. Ele fazia aparições frequentes em talk shows e nas páginas dos tabloides. Em 2004, Trump se tornou a estrela do reality show O Aprendiz. O programa apresentava competidores disputando um emprego na The Trump Organization. O papel de Trump como um chefe exigente com uma atitude direta ressoou com os telespectadores. O Aprendiz foi um sucesso de audiência e revitalizou a imagem pública de Trump. Ele se tornou um nome familiar. O programa também o apresentou a uma nova geração. Isso solidificou seu status como um mestre da autopromoção. Seção 5. A virada inesperada para a política. Durante anos, Trump flertou com a ideia de concorrer a um cargo político. Ele fez pronunciamentos sobre suas visões políticas, muitas vezes criticando o governo. No entanto, poucos levaram suas aspirações políticas a sério. Em 2015, Trump chocou o mundo ao anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ele fez campanha com uma mensagem populista. Ele prometeu tornar a América grande novamente. Ele explorou uma veia de descontentamento entre os eleitores que se sentiam ignorados pelo establishment político. A candidatura de Trump foi inicialmente recebida com ceticismo e ridículo. No entanto, ele rapidamente ganhou força. Seus comícios atraíam grandes multidões.
Seu estilo direto de falar ressoou com muitos eleitores. Seção 6 Triunfo nas eleições de 2016. A eleição presidencial de 2016 foi uma das mais divisivas da história americana. Trump enfrentou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A campanha foi marcada por ataques pessoais amargos e alegações de irregularidades. Apesar de estar atrás na maioria das pesquisas, Trump obteve uma vitória surpreendente. Ele venceu em estados-chave e garantiu votos eleitorais suficientes para se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos. Sua vitória chocou o establishment político e enviou ondas de choque ao redor do mundo. A vitória de Trump foi atribuída a uma série de fatores. Isso incluiu a ansiedade econômica entre os eleitores da classe trabalhadora, a insatisfação com o status quo e a impopularidade de Clinton. Sua vitória marcou uma mudança significativa na política americana. Seção 7. Uma presidência marcada por turbulência. A presidência de Donald Trump foi pouco convencional e tumultuada. Ele governou como um político de fora, muitas vezes entrando em conflito com membros de seu próprio partido. Ele seguiu uma agenda América Primeiro, retirando os Estados Unidos de acordos internacionais e impondo tarifas sobre produtos da China. A presidência de Trump foi marcada por uma série de controvérsias e escândalos. Ele enfrentou acusações de obstrução de justiça, abuso de poder e violações de emolumentos. Ele foi impeached pela Câmara dos Representantes, mas absolvido pelo Senado. Apesar da turbulência, Trump permaneceu popular com sua base de apoiadores. Eles elogiaram suas políticas econômicas e sua disposição de desafiar o establishment político. Sua presidência deixou um impacto duradouro na política e na sociedade americanas. Seção 8. A vida após a Casa Branca. Depois de deixar o cargo, Trump permaneceu uma força poderosa na política americana. Ele continuou a realizar comícios e apoiar candidatos. Ele também lançou sua própria plataforma de mídia social, a Truth Social, após ser banido do Twitter e do Facebook. O período pós-presidência de Trump foi ofuscado por desafios legais. Ele enfrentou investigações sobre seus negócios e seu papel no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Iowa. Ele negou qualquer irregularidade. Apesar desses desafios, Trump permanece uma figura popular entre os republicanos. Ele é considerado um dos favoritos para a indicação republicana à presidência em 2024. Seção 9. Um legado polarizador. O legado de Donald Trump é complexo e contestado. Seus apoiadores o veem como um empresário de sucesso e um político de fora que desafiou o status quo. Eles o acreditam por nomear juízes conservadores, cortar impostos e defender os interesses americanos no exterior. Os críticos de Trump o veem como um demagogo que alimentou a divisão e minou as normas democráticas. Eles apontam para sua retórica sobre imigração, raça e gênero, bem como seus ataques à mídia e ao judiciário. Independentemente de suas opiniões sobre Donald Trump, não há dúvida de que ele é uma figura significativa na história americana. Sua presidência representou uma ruptura com o passado e inaugurou uma era de polarização política. Seu impacto na política e na sociedade americanas continuará a ser debatido por muitos anos.